Deu ok? Tá ao vivo! Oi, oi! Estamos ao vivo aqui, a live do movimento. Oi, boa noite! A gente está aqui começando mais uma live do Movimento de Expansão, hoje com um super convidado. Super convidado. Eu vou só, vão falando se estão ouvindo o som, se a imagem tá ok. Se já Antes da tem alguém aí. gente apresentar nosso convidado, eu vou compartilhar aqui nos grupos. Vão compartilhando, vão chamando o pessoal para vir assistir. Vamos ver aqui se entrou ao vivo. Vamos ver se tá entrando, se tem alguém aí, já dá um oi pra quem está aí. Ó, a Aline Mazoc tá ao vivo, do Antônio no divã. Oi, Cassandra, tá ótima. Ah, então tá, tudo certo. Obrigada. Estão ouvindo bem? Tá. Então tá, hoje a gente tá com o nosso convidado aqui, o Alex Tavares. Ele é psicólogo, psicoterapeuta, mestre em psicologia, pós-graduado em acupuntura. Várias frentes clínicas. Boa noite. E eu sou Darciane, sou co-criadora, contadora, toda do Movimento de Expansão. E hoje nós estamos aqui para... Qual é o assunto de hoje? Psicologia e felicidade, positividade, enfim, temáticas que falam de coisas boas para essa noite chuvosa aqui de Porto Alegre. Inclusive, tratamento de doenças, isso? Também. Então tá. Quer começar te apresentando, Então, falando isso. um pouquinho de ti? E Claro. aí o pessoal, conforme ele for falando, que tiver perguntas para fazer, que quiser compartilhar alguma coisa com a gente, vai mandando que a gente vai lendo aqui na medida do possível. Tá bom, então o pessoal está escutando bem a gente direitinho, Sim, então tá sim. confirmado. Então tá, o meu nome é Alex Tavares, eu sou psicólogo, mestre em psicologia, psicoterapeuta, tenho pós-graduação em acupuntura, eletroacupuntura. E, enfim, o âmbito de ação é bastante clínico, né? Como todo psicólogo que trabalha no âmbito clínico, a gente tem muito contato com alterações psicológicas do tipo crises de ansiedade, depressão, ataques de pânico, síndrome de pânico. E o objetivo de hoje é não ficar tanto batendo nessa tecla da patologia, que para mim é tranquilo falar da patologia. Sim. Também, se o público aí que está do outro lado quiser conversar também sobre patologia, não tem problema. Mas hoje a intenção era falar da temática da positividade e da felicidade. De regra, a gente pensa que a positividade, a gente pode chamar, não é só felicidade, mas vamos chamar de felicidade já para ficar mais fácil o nosso conversar. De maneira geral, as pessoas pensam que a felicidade, ela é dada, cai do céu. Tu vai ser feliz? Não vai ser feliz? Não vai ser feliz, né? E a psicologia, ela começou a pensar na felicidade, na positividade, principalmente a partir dos anos 90, com o Martin Seligman, e antes disso, algumas reflexões também de outros psicólogos até dos anos 60, final dos anos 50. Mas isso ficou mais consolidado a partir dos anos 90, começar a pensar um pouco mais também nessa ideia da positividade, do bem-estar. Antes disso, a psicologia se dedicou de maneira interessante ao tratamento de doenças. Sim, isso é mesmo. Principalmente depressão, pessoas com, sei lá, várias doenças mentais, na verdade. Isso teve um fenômeno interessante em virtude de todas as guerras que a gente vivenciou, né? Primeira e Segunda Guerra, e fora todas as outras guerras, situações problemáticas que a gente vive em relação à natureza, desastres ambientais, como a gente vê no Brasil e tudo. Mas essa questão, então, convocou alguns psicólogos de maneira bastante intensa para estar encontrando estratégias para dar conta disso. Estresse pós-traumático de guerra, depressão maior, o risco de suicídio, dependência química, bipolaridade, casos de esquizofrenia, de autismo, enfim, várias alterações e, enfim, a psicologia tomou isso para ela e vem atuando de forma importante, inclusive eu tenho uma frente de ação importante por aí. Mas a ideia
da positividade, da felicidade, acabou chamando a atenção porque a ideia que a gente tem é o seguinte, se não tem patologia, é feliz. E não é assim. Não é assim. Não é assim. Tu pode ser uma pessoa, por exemplo, que não tem depressão, não tem crise de ansiedade, nunca teve um ataque de pânico, não tem transtorno de pânico, e mesmo assim tem poucos momentos de felicidade. Ou talvez assim, nem conheça o que é a real a felicidade. Sim, sim. Porque ela vive numa vidinha mais ou menos, acho que é aquilo ali. Uhum. Eu acho que por isso que acho que de 90 para cá teve essa mudança entrando nessa psicologia positiva, porque as pessoas começaram a querer mudanças, não aceitar mais a vida que estão tendo, aquela vida mais ou menos que estavam levando. Eu entendo mais ou menos assim, né? Sim. Ou não. Sim, porque tem uma certa insatisfação das pessoas. Percebem que nunca receberam um diagnóstico psicológico, por exemplo, de doença mental, psicopatologia, como a gente chama as doenças mentais, né? Mas as pessoas acabam percebendo que não é o suficiente não ter doença. A gente precisa mais para ter uma vida plena. Né? Então, até a própria ideia, assim, a gente pode também abordar a questão assim, o que é felicidade? Sim. Então, essa ideia da felicidade, ela passa por uma série de reflexões no âmbito da filosofia, da psicologia, mas para tornar o entendimento mais tranquilo, a gente pode dizer que felicidade é alguma sensação de bem-estar. Não é só isso, mas só para a gente começar a entender. Sim. A felicidade, eu estou falando que não é só isso porque há conceitos que a gente pode diferenciar bem-estar de felicidade, principalmente na psicologia positiva. Mas para fins de entendimento, eu acho que fica claro quando eu digo que é uma sensação de bem-estar que pode estar envolvido determinado grau de prazer, de satisfação. Tá? Então, esse é o desafio. Até que ponto a gente consegue gerar felicidade na nossa vida? Para sair daquela visão, geralmente, de que a felicidade vem do outro. Eu serei feliz quando? O que é felicidade? Para mim, algumas pessoas vão colocar a felicidade, isso é muito fácil de encontrar, também no âmbito clínico, no consultório e fora, né, desse âmbito. Pensa assim, eu serei feliz quando eu conseguir fazer uma live no Facebook. Quando eu tiver... Meio que até materializa, né, a felicidade. Quando eu comprar um carro. Isso, esse é um ponto quando interessante. Quando eu me formar. Quando Ou seja, eu casar. Quando eu tiver filho. Esse é muito frequente. Aí chega o casamento, chega os filhos. Eu era feliz e não sabia. Essa é a dimensão, a felicidade, muitas vezes é colocada nessa ideia do longe da gente, né? Então, um desses pontos que ela apontou aqui eu ter o carro, eu ter o melhor telefone celular, a marca XYZ, eu conseguir viajar para tal país, eu morar naquela casa, naquele local, na beira da praia, afastado da praia, enfim, né? Só que aí não tá tanto a felicidade. Isso pode gerar algum grau de felicidade? Pode. Quantos por cento? Até isso algumas pesquisas apontando. Consegue já. Quantos por cento a gente consegue identificar essa felicidade que vem de fora? De maneira geral, em torno de 10% é a força que tem essa felicidade. Então, por exemplo, tu ganha hoje um melhor carro que tu pode imaginar na tua vida. Tu ganha hoje, aqui nessa live, tu ganha um carro. Essa felicidade, para algumas pessoas, não vai durar talvez nenhuma hora. Porque se tu tem uma tendência de pensar mais pro lado negativo do que pro positivo, tu já começa a ver todo o lado negativo de ganhar o melhor carro. Por exemplo, antes os impostos. De curtir. Sim. Aquela coisa mil, quanto tem que pagar de IPVA? Meu Deus, seguro. Então, essa é uma tendência que a gente pode ter psicologicamente também, de ficar com o radar ligado no negativo. A gente começa a ficar viciado no negativo. E mesmo quando chega alguma coisa extremamente positiva no teu colo, de bandeja, de graça, sim, ainda assim tu vai ver de forma negativa. Porque às vezes tu acha que tu não é merecedor daquilo ali. Sim, sim. Porque, sei lá, às vezes as pessoas acham que as coisas têm que vir de uma moda, de modo muito assim... Tem que sofrido. trabalhar, tem que ser sofrido, tem que buscar, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer... Daí quando tu ganha coisa assim de mão dada, ou ganha
Assim, nossa, mas isso é pra mim? Claro. Eu mereço tudo isso? Então ele tem esse elemento, assim, mais ou menos em torno de 10% vem desses fatos cotidianos, desse presente, de algo inusitado que surge de extremamente bom. E fora, então, se a gente pega essa porcentagem, 10%, e tira desses presentes da vida, presentes entre aspas, né, que alguém te trouxe. Seja esse alguém quem tu quiser, de acordo com a tua crença, enfim. Tá? As pesquisas apontam uma outra questão. E do ponto de vista genético, será que a gente nasce com uma predisposição genética para ter uma felicidade de forma mais fluida, mais tranquila? E as pesquisas apontam que sim, mas isso não tem uma influência. Tem uma influência maior do que esses elementos dos presentes da vida. Alguns apontam em torno até de 50% de influência genética, que é bastante. Mas, olha só, tem essa dimensão ambiental e a outra porcentagem que sobra disso. Entra a questão de como tu lida com as situações da vida. Então entra uma dimensão aí que a gente tem uma liberdade grande para encontrar meios de gerar positividade, felicidade. Sim, vamos dizer, tem uma pessoa que sofre uma tragédia, tipo assim, perde alguém da família, ou qualquer coisa que seja. Como é que vai encontrar a felicidade? Para algumas até é mais fácil dar a volta por cima, mas tem pessoas assim que não conseguem. Aí entra toda essa parte o quanto que a pessoa consegue ser positiva num momento tão difícil, né? Exatamente, porque há situações, então pegar bem esse teu exemplo, assim, na situação de perder alguém, e esse alguém pode ser até um membro da família, um ente querido, né, um cônjuge, a esposo, o marido, né, a mãe, o pai, filho e tal, ou até um animalzinho de estimação, né, esse processo também, o processo de luto pode se dar a partir disso, e até por objetos ou situações de vida. Então, algumas pessoas, por exemplo, perdem um emprego e pode entrar num processo de luto, isso pode acontecer. Ou então perde a condição da casa que tem, de toda uma estrutura, pode entrar. Mas mesmo nessa situação, existem algumas pesquisas que apontam que o processo de luto ele pode durar mais ou menos em torno de uns 6 meses, chegando a 1 ano. E se passar disso? Aí, passando disso, é importante ter uma avaliação, até antes disso, obviamente, ter um acompanhamento. Mas passando disso, há um grande risco de ser um quadro de depressão, que aí a gente não fala, né? Não é mais luto, que é sofrer por perder alguém. Não é tristeza, porque tristeza a gente pode ter a qualquer momento. Por exemplo, eu bato aqui e derramo esse copo todo no circuito eletrônico. Que tristeza, que lamentação, mas é passageiro. A depressão não. A depressão é uma doença, uma psicopatologia, enfim, que tem tratamento, com várias formas de tratamento. E dá para resolver, não tem problema nenhum, mesmo sendo uma alteração. Mas o que eu quero frisar é o seguinte, mesmo vivendo essa situação de luto, de luto, ou vamos pegar uma situação de uma doença que num primeiro momento não tem cura, mesmo assim a gente pode ter momentos de felicidade. E esse é um ponto-chave. Geralmente as pessoas pensam que quando a gente está numa situação de luto, de depressão, de crise de ansiedade, de pânico, é como se apertasse um botãozinho aqui do computador e arrancasse a felicidade dessa pessoa pro resto da vida. E não é assim. Fácil, né? A gente tem vários elementos para acoplar a felicidade no cotidiano das pessoas. E um ponto importante é pensar, quem está nos escutando, quem está nos vendo, o que é importante na tua vida e que te gera felicidade. Tem que começar a ligar esse radar. Porque ser feliz implica no exercício de buscar também a felicidade. Não é ficar só esperando que alguém te dê a felicidade. Vou ser feliz. A Aline comentou aqui, inclusive, felicidade é um conceito bem pessoal também, Isso. não é mesmo? É verdade. É a Aline que falou? Isso, a Aline Mazoc, E aí depois ela colocou aqui, sobreviver e ser feliz, além da despedida, falando do luto, exige uma coragem permanente. Ótimo, é isso aí.
A coragem de continuar exercitando, né, novas andanças, novos encontros e em busca do que interessa. Eu vi também ali o comentário do Carlos Osório. Abraço, Carlos. O Carlos. Boa noite. O Carlos que é nosso amigo. O Carlos que é o culpado de eu estar aqui participando dessa live. Valeu, e também um abraço para a Lúcia. Depois se cobra do Carlos. Não, depois não. O Odair perguntando pela Débora. A Débora hoje não veio daí. Quem é? Odair perguntando pela Débora. Não, hoje a Débora está de folga. Boa noite pra Mônica também, pra Deia que estava assistindo, que eu não achei mais ela aqui, mas ela botou o pessoal também pode colocar de onde é que está, se está no Porto Alegre, no Rio de Janeiro, se está fora do Brasil, praia, do país, na beira da praia. Não. Uma outra questão interessante assim, a respeito da felicidade é que estão identificando que a felicidade ela tem, e a positividade, para não ficar batendo só na tecla da felicidade, mas ser mais positivo acaba influenciando inclusive na nossa capacidade de cuidar do corpo. Então algumas pesquisas falam do sistema imunológico ficando mais potente, a gente conseguindo ter o sistema imunológico de uma linguagem também bem acessível, é o nosso sistema de defesa. Contra qualquer alteração, por exemplo, endógena ou fora da gente, né? Dentro da gente ou fora da gente. Então, uma pessoa mais positiva, que tende a ter momentos de maior prazer, de bem-estar, ela acaba sofrendo menos as consequências das adversidades do contexto, né? Que pode implicar doença. Né? Então, um outro elemento também de pesquisa. Pessoas que são mais positivas, elas tendem a evoluir mais do ponto de vista na carreira profissional. E por que isso acontece? Várias explicações. Né? Mas entre as várias explicações, a gente também tem a ideia de que quando a gente é mais positivo, o contato acaba sendo mais tranquilo, mais prazeroso. Imagine agora quem está em casa, uma pessoa negativa, não que é sempre negativa, mas imagina uma pessoa mais negativa que tu tem contato. Tá? E daí quando essa pessoa chega no teu ambiente, a força que isso gera no ambiente. Já muda todo o clima do lugar. Aí tu imagina o seguinte, está todo mundo mais ou menos e chega uma pessoa que é muito positiva. Também muda. Começa a mudar, né, o clima. E, então, assim, existem vários e vários benefícios da positividade. Mas aí, daqui a pouquinho tá escutando, a gente pensa assim, mas, Alex, eu sou extremamente negativo. É isso que eu faço. O que eu vou fazer? Elas têm, primeiro, acho que o legal é tu já ter consciência, né? Se é uma pessoa negativa que tu não consegue ver o lado bom das coisas, tá sempre... Esse é um ponto interessante. A gente parte, assim, quanto mais autoconsciente a gente tem, melhor, porque aí tu consegue tomar pra ti algumas escolhas. Tá? Então, assim, esse é o ponto 1, né? A gente começa por uma avaliação, por isso que eu falei antes lá a questão assim, o que me faz bem? Então, isso é super individualizado. O autoconhecimento. Porque, assim, se tu não tem esse autoconhecimento, daqui a pouco uma amiga fala, para ser feliz, tu tem que viver na beira da praia. Aí tu vai viver na beira da praia, tu vai achar, e não era aquilo. Entendeu? Então, há alguns elementos que acabam auxiliando nesse processo, só para o pessoal começar a pensar em casa, ou no trabalho, ou na beira da praia. Será se essa hora alguém está fazendo luau, né? Mas, assim, o Carlos da vida pode estar. O Carlos está surfando essa hora. O Carlos é um que deve estar na praia essa hora. Mas, então, assim, para auxiliar nesse processo, há alguns elementos que auxiliam, assim, para gerar um pouco mais de bem-estar. Dá até para fazer um exercício. Será que a gente consegue gerar a felicidade agora? Acho que sim. Não vale contar piada, não. Então, assim, o exercício simples para ver como a gente consegue, como a felicidade em algum grau está na nossa mão, dá para fazer o seguinte exercício. Atenção, pessoal que está em casa. Se não está dirigindo, se não está pilotando, faz o seguinte exercício. Eu não vou hipnotizar ninguém, até porque eu não sou hipnólogo. Eu só vou propor para vocês que estão em casa, aqui para as gurias, o seguinte.
ela está aqui trabalhando, digitando, então, né, ela, não sei se vai conseguir, mas só faz o seguinte, fechar os olhos, resgata aí na tua memória a situação de vida que foi mais feliz na tua vida. Na tua vida. Pensa nessa situação. Só me diz assim, encontrou a situação? Encontrou a situação? Encontrei. Encontrou? Agora faz o seguinte. Não fala da situação. Pensa na situação. Quem é íntimo? Não pode abrir o jogo. Estamos ao vivo na live do Facebook. Então, mantém o olho fechado e tu em casa também pensando. Pensa o seguinte. Essa situação, quem estava junto, não fala nada, só pensa. O que estava acontecendo nessa situação? Por que pensa nessa situação e por que é engraçado? Imagina a situação acontecendo. Essa situação não precisa ser engraçada, pode ser feliz. Sim. Tá. Como é que vocês estão se sentindo agora? Super bem. Leve, feliz. Ó, Só de te lembrar da situação, tu já começa a rir, né? Se é uma situação que tem uma... Ou seja, aqui é feliz, alegre, dá sensação de tranquilidade, de bem-estar. Maneiras de falar da felicidade. Sim. É. Ou seja, a gente conseguiu produzir... um pouco também de nostalgia, não pode? Foi de quê? Pode dar um pouco de nostalgia, de saudades. Também, pode dar teve saudade. pessoas daquele momento que hoje não estão mais presentes. Exato, claro. E aí é o momento que tu fica dividida, na verdade. No momento foi um dia mais feliz, mas quando eu me lembro do dia mais feliz da minha vida, eu me lembro também de pessoas que não estão mais. Claro, mas aí um exercício que tu pode fazer em determinados momentos, utilizar essa memória positiva para reconectar com essas pessoas que já foram. Mas isso a gente, por exemplo, assim, ó, tá numa situação e do nada te vem uma lembrança ruim, alguma coisa que te coloque numa situação que te deixa triste naquele momento. Perfeito. Daí, que exercício que se faz para tentar reverter, tipo, momentâneo? Seria esse também, pensa na hora no momento feliz. Então. Claro, porque assim como a gente fez esse exercício bem simplesinho, bem rápido, de gerar positividade, felicidade, a gente, como ela está apontando, pode embarcar um pensamento mais negativo. Tá? E frisa o seguinte, quando a gente imagina algo ruim pra gente, negativo, todo o nosso corpo entrou naquela sintonia. E se naquele exercício tu começa a pensar algo triste, tu vai mudando o polo. Tu vai indo para outra ideia. Então, lembra o seguinte, onde tu coloca o teu foco, onde tu coloca a tua consciência, tu direciona toda a tua máquina. Então, o exercício, tu começa a pensar o negativo, o desafio é tu colocar outras imagens. Tem vários exercícios, mas um exercício é isso, tu tentar desfocar do negativo. Como desfocar do negativo? Várias possibilidades. Uma questão poderia ser ligar para alguém que tem muita positividade e conversar com essa pessoa. Sim, dar uma quebrada. Dar uma quebrada. Sim. Uma outra questão, existe uma série de métodos e técnicas, por exemplo, na terapia cognitiva comportamental, que a gente utiliza estratégias para atacar o negativo. Sim. Então, por exemplo, tu tem um pensamento muito ruim, sei lá, eu tô com uma doença incurável. E aí a gente começa a ver estratégias de como lidar com essa patologia que no momento não tem cura. Que isso já começa um ataque ao pensamento negativo, né? Isso que está te fazendo sofrer, que tu diz que não tem cura no momento. Claro. Até porque na área da saúde, cada dia a gente descobre alguma coisa. Né? Sim. Então já começa de cara questionando esse pensamento. Como dizem, agora que tem aquele vídeo que está rolando é a mente da gente que cura a gente, né? Sim, também então, tem essa dimensão. Quanto mais positivo tu ficar, mais fácil de se curar de alguma doença. E essa é uma ideia interessante. Foram feitas algumas pesquisas até pensando essa ideia, assim, o quanto psicológico, o quanto a gente vive uma situação e essa situação age no nosso corpo. Olha só o que aconteceu, pegaram um grupo de idosos e com em torno de 60, 70 anos. Isso nos Estados Unidos.
e falaram para eles, olha, vocês estão com essa 60, 70 anos, a gente vai fazer uma experiência com vocês, vocês vão ficar um final de semana inteirinho num local reproduzindo quando vocês tinham 50 anos. Tá. Vamos voltar no tempo. Voltar ao tempo. Eles chegaram no local, tinha revista da época, Tudo do... a roupa deles, Ah, que eles legal. colocaram a roupa da época. Imagina vocês voltando, Aham. sei lá, 30 anos atrás, né? E vivendo isso. E ficaram nessa situação. A rádio tocava As músicas. inclusive notícias da época. Meu Deus. Então, assim, eles foram, entre aspas, teletransportados há 30 anos atrás. Tá. Detalhe, antes de ir para essa experiência, fizeram exames de sangue, Aham. de inteligência, avaliação psicológica, avaliação sanguínea, saíram da experiência, nova bateria de avaliação. Fotos foram tiradas antes e depois. Foi incrível o resultado, porque nas fotos, antes e depois, a maioria, a fisionomia teve um rejuvenescimento em torno de 5 anos. Nossa. O sangue alterou, níveis de glicose alterou, tudo positivamente. Pressão arterial, nível de atenção, de concentração, grau de inteligência. Então essa foi uma pesquisa para ver essa relação, o quanto a gente consegue realmente na célula, no sangue, no tecido, no corpo, alterar com as conexões psicológicas que a gente faz. Imagina se voltasse ao tempo da infância. Como é que seria? Tipo, voltar ao tempo. Não digo assim, mas viver como que a infância, que nem eu, quando eu escuto as histórias da minha mãe, meu pai não mais, mas da minha mãe, como era a infância dela, não foi fácil. Foi uma infância mas uma outra infância para essas pessoas de mais idade que não tiveram infância. Ter uma infância, imagina quanta mudança faz na vida deles. Sim. Porque a gente vê quanto eles mudam quando eles têm netos. Eles viram crianças de novo. Exato. Eles fazem brincadeiras. E aí que tu vê que muitas vezes as pessoas esquecem de ficar doentes, a gente diz, né? Porque elas estão tão ocupadas na felicidade ali que elas não pensam que elas estão doentes, vão ficar doentes, que elas estão velhas, que elas não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Sim. Porque tem esse elemento assim da presença do netinho acaba influenciando. Porque a criança contagia, uma felicidade só, né? Porque ela A Aline escreveu Botox da Alegria. É verdade. A Aline tem razão. Essa é uma prova, então, concreta que a gente tem que avaliar com o que a gente se conecta. Eu brinco assim que o nosso psicológico, na verdade, ele não está só aqui, entende? Sim. Imagina o psicológico como se fosse um polvo, assim, tocando em quem está perto, indo pelo Facebook, entende? Isso vai gerando uma certa influência. Né? Isso poderia ser um exercício para a gente fazer também? Sim. De uma certa forma? Sim. Existem vários exercícios que a gente pode utilizar. Esse exercício da imaginação é um que tu pode utilizar. Né? Principalmente agora, o pessoal que está conectado com a gente. E, por exemplo, sofre de alguma desordem. Por exemplo, uma pessoa mais agitada, ansiosa, de repente está vivendo por uma experiência muito ruim, está triste, e até sofrendo de insônia. Uma estratégia é utilizar essa brincadeira que a gente fez hoje antes da hora de dormir. Então, tu imagina uma situação, no mínimo, mais relaxante, mais tranquila, mas atenção aos detalhes. Pensa na situação com o cheiro, o toque, o som. Tu começa a colocar elementos sensoriais, né? do ver, do cheirar, né? Do gosto, do toque. O gosto, o cheiro, isso é uma marca coisa que muito, né? Porque isso te vai teletransporta para momentos de felicidade. Isso. Se tu chega num lugar que tem um cheiro que quando tu ia na casa da avó, nossa, tu Quando tem um cheiro de infância, um cheiro Então, esses de elementos... dispositivo, como que chama? O quê? Dispositivos de quando tu marca uma música ou alguma coisa, a situação.
fome. Esquece. Mas esse é um elemento importante, assim, colocar os elementos sensoriais te joga naquela realidade que, entre aspas, é virtual, Sim. como se fosse real hoje, entende? Então aí fica mais potente ainda o efeito. Existem algumas estratégias para também ficar mais positivo. Que estratégias que já foram testadas? Por exemplo, uma estratégia que é bastante simples, que dá para utilizar, é exercitar gratidão. Sim. Então, uma situação que pode fazer o que eu vou falar agora foi avaliado pelo psicólogo Mark Seligman, que foi presidente da APA lá nos Estados Unidos, da Associação de Psicologia Americana, né, e ele fala bastante da psicologia positiva. Ele testou o exercício da gratidão, de pegar 3 elementos de gratidão do teu dia. E todo dia, simplesmente lá, antes de dormir, tá quase dormindo, tu pensa o seguinte: o que de hoje eu posso agradecer? 3 coisas. Sem anotar nada, só pensar. Tu pode pensar. Se tu anotar, vai ser ainda melhor. Por quê? Porque tu sempre tira coisas da mente e diferentes. fica a memória registrada. Sempre diferente, isso é do dia. Porque a gente, às vezes, eu faço a minha oração de dormir, né? Mas eu sempre agradeço pelas mesmas coisas, sei lá. É o que me vê, assim, por ter acordado, por ter trabalhado, por ter feito isso, por ter aquilo. Mas quase sempre, todo dia, é os mesmos agradecimentos, né? Isso, mas tenta alterar, porque o que acontece? Quando tu começa a exercitar a gratidão, ter que pensar no que tu é grato, primeira coisa assim, tenta pensar quem está em casa, quem está no trabalho, quem está na praia. Né? Tenta pensar agora 3 coisas, qualquer coisa, que tu seja grata ou grato hoje, por hoje. E aí tu vai perceber como a gente é não grato. É difícil a gente ser grato. Difícil de achar 3 coisas. 3 coisas. Só que eu vou ajudar. Vamos lá, vamos pensar 3 coisas. 3 coisas. Eu tô chegando com segurança até aqui, não aconteceu nada no Ótimo. trânsito. Isso eu agradeço muito. Você Chegar em casa com segurança. Isso, principalmente quando Claro. diz que eu saio bastante disso. É graças a Deus que eu cheguei em casa com segurança. A chuva, né? Se não chover, a gente não tem água. Sim. Então vamos agradecer a energia elétrica, né? Porque se não tiver energia elétrica, não tem live, nem internet. Esse é um exercício, entende? E é justamente isso. É E tu no pegar... calor eu agradeço muito quem inventou o ar-condicionado. Eu digo, ó, eu não te conheço, mas olha, tu é o meu... Sou o teu fã. Então essa é a ideia, assim, é forçar o nosso cérebro, porque assim, quando a gente começa a exercitar a gratidão, tu começa a forçar o teu cérebro para ele pensar diferente. Para ele ligar o radar, para ele começar a buscar o que foi positivo. Então tu pode agradecer, por exemplo, um olhar de alguma pessoa, do teu filho, da tua filha, da tua esposa, um olhar de carinho, um elogio, alguém que tipo, cedeu passagem no trânsito para te conseguir chegar direitinho na live, né? A Luz, como ela falou, consegue ter gratidão por conseguir ver a gente aqui. Tem o poder da visão. E eu tenho certeza que tem alguém daqui a pouco que não consegue enxergar, mas está conseguindo escutar a gente. Então, gratidão por ter a força, a potência auditiva para conseguir escutar a gente. Então, gratidão, porque né, a gente tem os membros, enfim. Então, a gente tem que começar a exercitar, né, esse reconhecimento. Quando alguém me fecha no trânsito, é tipo alguém muito mal educado, então assim, muito obrigada minha mãe, meu pai, por ter dado educação, por não ser igual. Então, essa é um exercício, assim, a gente conseguir, né, ser grato todo dia e por coisas, inclusive, que a gente pode considerar banais. Então, vai exercitando e aí a gente entra numa outra ideia, que é o efeito Tetris, efeito psicológico Tetris, que é o seguinte: foi feita uma pesquisa e colocaram sujeitos, um grupo de pessoas, a jogar, não sei se vocês pegaram na época de adolescência, de infância, o jogo Tetris. Os quadradinhos, que eles vão caindo, né? Eles vão descendo como se fosse um quebra-cabeça. Muito terrível aquilo. Vai muito bom.
esse joguinho pegaram um grupo de pessoas e botaram essas pessoas a jogar horas e horas. E depois as pessoas saíam, iam para o supermercado e começavam a olhar onde conseguiam encaixar direitinho o leite, o cereal. Por quê? Porque tu ficou com o efeito de encaixar, de tanto jogar o jogo do encaixe, o jogo Tetris, tu passa a querer encaixar tudo. Agora tu imagina o seguinte, se tu passa o dia inteiro, o efeito Tetris negativo, tu passa o dia inteiro só vendo tragédia na televisão, só escutando tragédia na rádio. E tem gente que faz isso. O que vai acontecer contigo, com o teu psicológico? Tu só vai ver tragédia. Sim. Então tu vai gerando um efeito Tetris negativo. E quando chegar no momento da gratidão, tu não vai conseguir buscar gratidão. Porque tu já vai estar viciado ou viciada em buscar sempre o negativo. É fácil buscar o negativo quando tu tá sob o efeito Tetris negativo. O efeito Tetris é interessante tu pensar o seguinte também. Pensa na pessoa que tu tem mais contato e que tenha carro. Carro. Imagina quantas vezes no teu dia tu vê um carro igual dessa pessoa. Não, quando tu vai querer comprar um carro. Eu quero comprar. Tô louco pra tocar meu carro, quero aquele modelo. Tu nunca viu aquele modelo. Depois vai estar toda hora, passa um carro daquele modelo lá da frente. Todo mundo quer comprar o carro igual. Todo mundo tem o mesmo carro que quis comprar. Efeito Tetris, entende? A tua mente, ela liga o radar pro que tu mais se conecta. Olha o risco disso. Vou repetir. A tua mente se conecta cada vez mais com o que tu mais se conecta. Então tu vai cada vez mais ficando viciado, viciada nessa conexão. E qual o problema disso? Quando tu fica viciado em só ver aquilo, tu não vê o resto. É como se o resto não existisse. Então se tu tá viciado em ver o negativo, o positivo vai estar te sacudindo. E tu não vai enxergar. Na verdade, tu seleciona o que tu quer ver, né? Sim. Através das... Não que ele não exista, ele tá tudo ali. Sim. O bom e o positivo e o negativo, né? Claro. Tem um outro exercício que dá para provar o quanto a gente manipula o psicológico e gerar um rápido efeito Tetris aqui na gente e em quem está em casa. Faça o seguinte, exercício, atenção. Mais uma experiência. Nossa, quantas experiências mesmo. Vamos lá, a gente tem tempo ainda, né? Temos mais que 20 e poucos minutos. 22 minutos aí. Vamos lá então. Fazendo muita coisa ainda. Vamos lá então, assim, a experiência que a gente pode fazer é o seguinte, olha no teu contexto agora todos os elementos pretos. Busca os elementos pretos no teu ambiente. Tá? Agora fecha os olhos. Me fala os elementos vermelhos. A minha bolsa. 5 elementos vermelhos. Não, de olho fechado, não pode buscar agora. Mas, tenta buscar aí. O que acontece? Pode abrir o olho agora e daí tu consegue ver que há outros elementos vermelhos, entende? Inclusive na tela do computador aqui pra gente tem vários elementos vermelhos, sim, né? Coraçãozinho, tapete, aviso, tapete, bolsa, caneta, dá pra ver. Mas em virtude da nossa tendência de buscar o preto, a gente não viu o vermelho. E ela sabia da bolsa vermelha porque é dela. Sim. Né? Porque ela já sabe, né? Ainda mais bolsa pra mulher. Sim, né? Então, minha bolsa é vermelha. Então, a gente gerou com isso um rápido efeito Tetris. Se a gente ficar durante muito tempo só buscando sempre uma coisa, tu vai ficar com isso o teu dia inteiro. Sim. E daí tu vai perder todas as bolsas vermelhas do teu contexto. Tu só vai ver a bolsa preta, a mesa preta, o mouse preto, entende? Sim. Vai manipulando a tua mente. Tem mais alguma... Não, por enquanto mais alguém não. Mas todo mundo tá adorando a experiência. Tinha algum sorteio também, né? Tinha assim, eu não sei como é que a gente pode fazer. A gente pode... a ideia é assim, tem algumas coisas que a gente pode compartilhar com o pessoal pode ir mandando, de repente, para não sei se no próprio Face aqui, quem está na live. O pessoal pode deixar alguma forma de contato, de repente o e-mail,
que a gente pode... tem alguns livros sobre ansiedade, tem sobre depressão, tudo que a gente pode enviar pelo próprio e-mail. Então, quem tá ao vivo aí agora tá sabendo, né? Atenção então, vamos lá. Se liguem, né? Para curtir a live até o final, né? Para ter essa possibilidade. Então, entrem em contato, não sei com Manda, vocês. Coloca o e-mail, quem tá ao vivo, coloca o e-mail. Pode ser, aí depois elas me passam. A gente passa. Encaminho para... Sorteio, encaminho. Tá. Eu vou botar o meu também. Também quero. Sim, Eu também quero. Mas então, assim, essa é uma experiência que dá pra gente estar exercitando. Assim, cada vez mais a gente se acopla com algo que gera positividade pra gente, mas a gente produz a positividade. Então, tá provado que felicidade, não necessariamente tu pode reclamar do teu marido, namorado, que ele te torne alguém feliz. Isso acontece bastante. Desgraçado. Eu não sou feliz por causa do fulano. Então, agora a gente sabe que a gente pode ir atrás da nossa felicidade. Ou seja, existe uma certa exigência de força para a gente se acoplar com o que gera a felicidade. O que eu vejo, assim, o que acontece, eu acho que muito, que a pessoa não sabe o que faz ela feliz. Esse que eu acho que é a maior dificuldade. Sim. Ela acha que a felicidade são bens materiais. Aí talvez ela consiga todos os bens materiais que ela sempre desejou. Trabalhando, com sorte. Aí quando ela tem tudo que ela desejou, ela diz, meu Deus, eu achei que a felicidade fosse isso, mas não é isso. Isso eu acho que é um processo muito difícil e que muitas vezes, tipo assim, as pessoas no Facebook são todas felizes. Isso aí. Gente, o que é isso, né? Sim. É um mar de felicidade. E aí as pessoas se iludiam com isso. Acham assim que fulana foi viajar para tal lugar, fulana faz isso. Ela tem que ser muito feliz. E essa é uma das ideias, assim, de aproveitar o caminho. Né? Então, assim, eu vou ser feliz quando... Não é quando, é agora. Hoje, o que está acontecendo na tua vida hoje que pode ser um elemento de felicidade? Alex, não está acontecendo nada. Ok, então vai em busca. Porque a tua responsabilidade também identificar o que te gera um grau de felicidade. Existem alguns elementos. Que tipo de elementos? É importante conexão com pessoas que de alguma maneira te geram também um compartilhar positivo. As conexões sociais positivas são extremamente potentes para a gente também entrar numa sintonia. Claro que uma pessoa negativa, ela vai ter algum grau de resistência aí. Tá? Mas, em toda e qualquer situação, quando está, não vou chamar assim, a pessoa é negativa, mas está no momento negativo. Sim. Então ela também, buscando novas conexões, essa negatividade vai sendo atacada. Até esse é um exercício também, quando a gente entra em contato com uma pessoa que é muito negativa. Está falando só do lado ruim da interpretação da realidade. Né? Sempre aparece alguém que tu não sabe como é que tu pode fazer fazer aquilo mudar. Sim, porque a tendência é simplesmente se afastar. Sim. Né? Se tu não tem tempo, não tem energia, ok. Né? Mas uma maneira também é de perguntar, mas tu tá reclamando disso. O que tu quer então? Não o que tu não quer. Me diz o que tu quer, o que tu quer que aconteça. Tu começar a colocar perguntas pro Tetris, pro efeito Tetris dela, começar assim, é ruim. Tá, mas o que tu quer? Tu tá virando, entende? O que de bom tu quer? Mas o que tu tá fazendo, o que tu tá fazendo para que seja diferente? Sim, porque daí tu coloca a responsabilidade na mão da pessoa. Tipo assim, reclama que isso não tá bom, isso aí não tá bom. Tá, mas qual é a tua participação? O que tu tá fazendo para isso seja melhor? Sim. Tem uma pergunta aqui do Marcos Aurélio Marciano. Vocês acreditam que estar com pessoas felizes nos fazem ser mais felizes facilmente? Com certeza. A conexão social positiva influencia de forma muito importante. Eu não sei se vocês já escutaram aquela frase de que a gente é a média das 5 pessoas que a gente entra em conexão. Essa frase ela serve para todas as áreas da vida, né? De felicidade, mas até de abundância.
de conhecimento, né? Assim, que falam, né? Também, tipo, além de tu conviver, tu tem que estar aprendendo alguma coisa com as pessoas também. Sim, sim. Porque então aí tu pega, como é que é o Marcos? Então, Marcos Aurélio, tu pega as 5 pessoas que tu mais se conecta, que tu mais tem contato diariamente. E presta atenção no seguinte, os assuntos do Clube dos 5, lembra do filme? O Clube dos 5. Os assuntos do Clube dos 5 têm uma sintonia entre o Clube dos 5. Olha o que eu vou falar agora. O peso das pessoas do Clube dos 5 tende a ter uma certa relação. Se tu tá muito magrinho, os outros estão mais acima, a tendência é começar o outro a diminuir ou tu começar a aumentar. Por quê? Porque tu entra em tanta conexão que vocês acabam compartilhando determinadas práticas, determinados alimentos, determinadas dicas. Então, um vai influenciando o outro e pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Né? O Clube dos 5. Né? Então, tu pode aumentar ou pode ajudar o outro a diminuir. Né? Então, assuntos. Olha outra questão. A média de renda do Clube dos 5. Sim, isso eu falo muito, né? Então, tu começa a ligar o teu radar, tu vai ver. Se tu quer ter dinheiro, vai andar só com gente pobre. Então, o Clube dos 5 tem uma influência em vários âmbitos. O teu Clube dos 5 é o Clube dos 5 mais deprê, mais para baixo. Então, aí o clube vai te puxando, tu vai andar mais nessa, vamos dizer assim, nessa frequência. Entende? Já pensou? Então, 5 depressivos. Tu acaba conectando cada vez. É um Clube dos 5 que é mais ataque, mais raiva. Tu vai entrar em sintonia. Então, se é um grupo mais positivo, que se estimula, vamos lá, gente, tá difícil, mas dá para reverter, vamos junto mesmo. E vão pensar e vão ajudar, o grupo ele vai flutuando positivamente também. Sim. Claro, mas lembra, há uma composição de fatores para a gente ser mais positivo. Tem a dimensão genética, tem a dimensão social e tem a nossa responsabilidade, o nosso psicológico na relação com todas essas variáveis. Né? Então, tu pode estar fazendo parte momentânea de um clube dos 5 de tão diferente que tu tá, daqui a pouco tu sai fora. Tu vai sair fora ou vai ser deletado do grupo. Então, os Marcos, grupos vão mudando, né? Putz, preciso trocar uns 3 dos meus clubes. Acho que muita gente precisa trocar. Pior. E quando é da família, como é que tu vai trocar? Porque aí tu entra na situação que quando é da família, aí se tu tem algum grau ainda de energia suficiente, tu pode tentar ajudar essa pessoa. Né? Tentando, por exemplo, aquela ideia da pergunta, o que tu quer, o que tu tá fazendo, começar a implicar, no sentido positivo, implicar a pessoa em fazer algo para si. Implicar-se na busca de algo bom. Então, na conversa, no perguntar, a estratégia da pergunta é muito boa porque ela exige do outro atenção, capturar o que tu está perguntando, processamento e resposta. Diferente de tu falar assim, vai ser mais positivo isso daqui. A pessoa vai entrar aqui e vai sair aqui. Mas quando a gente pergunta, aí é diferente, porque daí tu espera uma resposta. Aí o outro ele vai ter que pensar. Então uma estratégia no contato. Aí ele vai se dar conta que ele não está fazendo nada. Aí ele vai começar a pensar. Sim. Legal essas perguntas. Então uma pergunta pode auxiliar numa mudança sutil do efeito Tetris negativo. Ela quebrando, né, a forma dele pensar e ele tá agindo. E é contagiante, viu? Seja o positivo ou o negativo é contagiante. Tu tá numa fila, por exemplo, num banco, aí chega alguém e fala, que fila demorada, tu fala, é mesmo, né? E assim aí tá todo mundo querendo matar o gerente. É só eu falar, tô com uma dor no joelho, daí você vai falar, tava com uma dor ontem no joelho, e aí todo mundo tem uma dor. E lá se vai. Não, isso é dores compartilhadas. Ai, que coisa. Isso é contagiante, então dá para ter esse efeito contagiante pro bem ou pro mal. Então o desafio é ver o quanto a gente consegue estar puxando para esse lado mais positivo, assim. Por quê? Mas por que puxar para o lado positivo? Sim. Porque aí a gente vai ter uma série de benefícios, aquilo que a gente estava falando no início da nossa live de hoje. Sim. Quanto mais a gente tem momentos de positividade, mais o teu sistema imunológico agradece, mais as pessoas que estão no teu entorno entram nessa frequência, elas ficam bem no contato contigo, né? Mais tu te protege imunologicamente,
mais soluções tu encontra para os problemas da tua vida. Que esse é um elemento que eu não tinha falado ainda também. Sim. Ficou de bônus pro final. É. Então a gente com exercício de positividade, por exemplo, com gratidão, tu vai vendo outras maneiras de pensar e tu consegue encontrar inclusive soluções para problemas que antes tu estava viciado pensando que não teria, ou que a solução era apenas uma ou duas. Tu começa a exercitar outras soluções. Por quê? Porque isso gera uma mudança cerebral. O nosso cérebro ele começa a fazer novas conexões, Sim. neurogênese, mudança de tecido neural para pensar de forma diferente. Quanto mais tu pensa de forma diferente, vai ficando mais fácil fazer o exercício da gratidão. Sim. Até para tu se dar conta de quanta coisa tu tem de maravilhoso na tua vida e tu não se dá conta. Sim, sim. Porque tu, que nem a gente fez o exercício aqui da cor, né? Quanta coisa a gente tem, que nem quando eu, de manhã, aí eu usando um exemplo meu, de manhã eu faço a minha, agora eu tô me puxando, né, 2019 a gente começa a se puxar, me puxando, né, pro exercício. Aí eu vou caminhando e daí eu tenho a mania de ficar, eu vou caminhando e vou agradecendo. Aí eu agradeço meu unha do pé, agradeço o dedão, agradeço isso, agradeço. Mas se tu não tiver o pé, como é que tu vai caminhar? Se tu não tiver a perna, como é que tu vai fazer exercício? Aí eu vou agradecendo. Aí depois eu vou pra mão, depois eu vou pra cabeça, depois eu vou pro cabelo, eu faço tudo. E é uma questão interessante, assim, quem está em casa aí acompanhando a gente, no trabalho, enfim, quando fizer exercício de gratidão, logo depois de fazer exercício, pensa assim, como eu estou me sentindo? O que vai acontecer? De maneira geral, quando a gente faz um exercício de gratidão, a emoção que surge é felicidade, bem-estar, satisfação, prazer. E quando a gente tem essas sensações, a emoção, o afeto, a tristeza, ele vai perdendo lugar. Sim. Ou seja, quanto mais tu exercita esse lado, mais tu te afasta do negativo. Entende? Então, no momento que tu tiver no momento de tristeza, porque é normal tu ter um Sim. dia que tu tá mais pra baixo, tá mais deprê. Então, tu começar a agradecer tudo que tu tem pra tu sair desse momento ruim. Claro. E lembra sempre o seguinte, aqui a gente não está fazendo também assim, a apologia de que tem que matar a tristeza. Não é faz isso. Faz parte da vida da gente, né? E o interessante, assim, a tristeza... Não prolongar 3, 4 dias tá numa tristeza que... Claro, porque daí tu, né, pode virar uma alteração patológica. Mas, assim, um ponto importante é o seguinte. Tristeza, amor, alegria, prazer, felicidade, raiva, nojo, enfim. São alterações, que a gente vive cotidianamente, que são flutuações do nosso humor. São emoções e isso não é patológico. No caso específico da tristeza, há um elemento que está gerando isso. Então, na verdade, o teu psicológico está te mostrando, isso que está gerando tristeza talvez mereça atenção em algum momento da vida. Entende? Sim. Quando a gente tem porque se deixar assim, a tristeza, a gente tem que deletar, tem que anular a tristeza. E aí tu enche a cara de, seja da droga legalizada ou não, para mascarar a tristeza. Só que o resto continua tudo igual que está gerando a tristeza. Não tem mudança na tua vida, né? Então a tristeza ela pode ser um termômetro para te saber o seguinte, o que está gerando essa tristeza? Eu estou triste porque furou o pneu do carro e eu vou ter que trocar agora de noite. Estou triste por causa disso. Tá, mas eu não tenho step. Não preciso ficar tão triste assim, depois eu vou para casa, tomo um banho e está resolvido. Sim. Então daí tu conversa contigo mesmo, primeiro sabendo, eu estou triste por causa daquilo. E isso não é fácil, tá? Não. Porque de maneira geral... Tu não quer pensar naquilo ali. Às vezes tu É. até sabe o caminho pra causa daquilo ali, mas às vezes tu não quer entrar Não, nesse porque tu não caminho quer de ser na tua zona de pensar. conforto, né? Sim, porque esse é o exercício primeiro, assim, não é sempre que a gente conversa com a gente. Às vezes eu converso. Então, o exercício é, eu fiquei triste, eu estou triste hoje. Tenta perguntar para ti mesmo, como se tu fosse o teu psicólogo. O que tu está pensando, então? Esse é um elemento, uma pista. Estou pensando que eu tenho tal doença, eu tenho tal conta, eu tenho tal situação de vida.
É isso mesmo? Tem solução? Começa a pensar contigo mesmo. Tem solução. Quais são as soluções? Pensa aí umas 3 soluções, 4 soluções. Depois escolhe qual é a melhor solução que tu pode testar. Dessas 4, 5 que tu pensou. Tu vai ver que o teu humor já vai começar a alterar. Sim. Porque quanto mais a gente acredita num pensamento triste, maior vai ser a tua tristeza. Claro, pode se afundar cada vez Se mais. tu tiver certeza absoluta que o teu pensamento triste é verdadeiro, o teu grau de tristeza vai ser 100%. Ah, Alex, mas você está querendo dizer que a gente pode ter pensamento triste e que não tem base nenhuma na realidade? Sim. Como assim? A gente pode ter um pensamento completamente errado sobre a nossa vida. Exemplo, tu pode ter um pensamento assim, eu estou triste porque eu tenho doença tal. Aí eu te pergunto, tá, mas essa doença, tu tá falando que foi transmitida para ti por uma transfusão de sangue. Tá. Tu fez exame de sangue para saber se tu tem essa doença ou não? Ah, não fiz, mas eu acho que tô com essa doença. Ou foi num carnaval, aconteceu, Deduziu. e a pessoa me ligou falando que tem uma doença X, eu não fiz nada de exame, acho que tem. Tô mal, quero me matar. Primeira coisa, tu vai ter que questionar esse teu pensamento de que tu tem essa doença. Por exemplo, vai fazer um exame. Sim. Aí tu faz o exame e não tem nada de doença, ou seja, estava errado o pensamento. Ou quando tu já te preocupa de antecedência, alguma coisa que vai, tu acha que vai acontecer. Exato. Essa aí é uma, esse é o acho que é ponto. mais. E aí quando chega lá, fulano me ligou e quer falar comigo urgente. Foi demitido. Meu Deus, o cara vai me demitir agora. Sim. Aí chega lá, não é nada disso. Nada. E a pessoa já sofreu, já chorou, já fez o diabo a 4. Já demitiu os teus empregados de casa, já cancelou a escola das crianças, já mudou de carro. Sim. Mas essa é uma questão, um sofrimento antecipado, por quê? Porque lá embaixo tu teve um pensamento a respeito de uma situação que tu viveria. Sim. Né? E a tua vida virou realidade. Por quê? Porque tu tinha certeza que aquilo era verdade, mas não era. Sim. Não era. E isso a gente passa o dia inteiro. É. Então, o momento, por isso que a tristeza é importante. A preocupação. A preocupação, a tristeza, a ansiedade é importante, não é à toa que a gente tem esses momentos. É o nosso corpo apontando, porque algumas vezes tu vai ter tristeza e não vai estar viajando, vai ser real o problema. E aí o que tu tem que fazer? Tu tem que encontrar maneiras de resolver o problema. Mas se tu estava antes simplesmente com o pensamento errado, ok, vira a página e vai para outra. Descobre que pelo menos estava pensando errado, que bom, comemora, ufa, graças a Deus eu errei. Sim. Vamos para a próxima. Cheguei num problema, o pensamento era certo. Era negativo e certo o pensamento. Agora tu vai ter que lidar com esse problema. Aí tu vai ter que olhar esse problema no lado bom, porque eu sempre acho que tudo que acontece vem pro bem da gente. Sim, é uma Mesmo mentalidade. que na hora a gente não entenda isso. Sim. Eu fico esperando depois até a hora que eu entenda. É. Porque na hora eu pensei, meu Deus, acabou o meu. Sabe que essa estratégia eu uso bastante Eu também. uso bastante sempre. Mesmo quando acontece Depois, né? Claro que isso de agora, de Sim. tanta autoconhecimento que a gente, tantos cursos que a gente faz, a gente vai aprendendo, né? Claro que antes não era assim. Acontecia alguma coisa na minha vida que eu não gostava, parecia que eu ia morrer. Meu Deus, meu mundo acabou. Não, hoje eu pensei, não, isso aí ou foi uma limpeza, né? Afastou porque tinha que ser, foi o momento que tinha que finalizar esse processo e vai vir coisa melhor depois disso. Claro que não é tão simples assim. Isso, né? mas hoje mesmo aconteceu uma situação dessas comigo. Eu tava mexendo no computador, deu uma pane lá, não é pra mexer mais. Sim. Desliguei, botei e vou pra as outra. coisas fluírem. Deixa fluir, não é fica pra brigando com... Não é pra. Então, algumas vezes a gente. Claro que não é sempre que a gente consegue fazer Sim, isso. claro, Mas algumas vezes eu acredito nessa ideia, assim, às vezes o inusitado se compõe de alguma maneira, olha, que aqui deu. Vamos pra lá. Sim, Vamos fazer vamos repensar uma outra questão. Bem assim. Ó, o pessoal tá colocando e-mail lá. Tá todo mundo colocando. Tá. A Mônica, que ela tinha perguntado antes, poderia comentar mais a respeito de práticas positivas e a cura? Só que daí, como tu estava falando disso, foi indo. Fluiu. É, Obrigado, Mônica. E o Carlos colocou, a felicidade e a infelicidade dependem de você.
Não, a gente tem um grau bastante importante nessa questão da felicidade. Essa é uma mensagem boa que dá para deixar para as pessoas, porque, de maneira geral, isso tem até, assim, teorias filosóficas, psicológicas, né? Se a gente vai longe na história das reflexões sobre a felicidade, antigamente se pensava que a felicidade era entregue por Deus. E, mais além, acreditava-se que a gente teria felicidade depois da morte. Em ter contato com entes queridos, dependendo da tua crença. Lá tu seria feliz, aqui é dor, aqui é tristeza. Né? Então, a partir de hoje, é importante que fique claro isso, que a felicidade, a gente tem que ir em busca. Dá trabalho ser feliz, mas vale a pena. Pensar sempre, né, como tu colocou antes, que o mais importante é o caminho, né, que a gente faz. Né? Sim. O pessoal lá que está assistindo a gente feliz aqui. Não foi fácil. Já sabe o que você vai agradecer hoje, dessas 3 coisas. Eu vou pensando, as 3. Já agradeci a internet, Já pode agradecer celular, por ter participado da live. Já quero agradecer. Exato. Quero agradecer o movimento, né, de expansão, agradecer o convite, as gurias, né? A Lúcia deve estar do outro lado. Deve estar. Carlos. Todos. Seja bem-vindo e que participe mais vezes com a gente. Claro. Sim. Vamos para a edição 2.0, então aguarda o convite, vamos embora. Então tá, pessoal, quem quiser ainda ir colocando os e-mails, pode ir colocando, daí depois eu te passo todos, amanhã eu fecho a lista dos e-mails e passo. E a gente agradece, então, quem está aí assistindo e compartilha esse conteúdo para aquelas pessoas que tu conhece que são, enfim, que acham que vai ajudar, né, alguém Ele quer pode deixar servir. Posso? Tem Pode deixar a página, enfim, eu posso pegar aqui também, posso deixar teu... Pode deixar Teu contato. Pode ser alextavares.com.br é o site. E tem um canal no YouTube também que vocês podem acessar. Tem mais de 200 vídeos ali, 100% gratuitos também, né? O canal do YouTube é bem simples, o endereço é youtube.com/alextavares. E o endereço do site é alextavares.com.br. Então, conteúdo sobre psicologia, sobre saúde, desenvolvimento pessoal. Tem vários vídeos sobre felicidade, positividade, produtividade, que a gente não falou hoje. Tudo que a gente conversou aqui hoje. E a produtividade, até mais adiante, se tiver interesse, a gente também pode focalizar só na produtividade mesmo. Tem vários recursos interessantes. Assim. Então tá. Já vamos deixar agendado. Então tá, boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima.